10 carros secretos que só estão no Museu da Volkswagen. O número 1 mudou tudo. Tem coisas que a maioria dos apaixonados por carros jamais vai ver pessoalmente. Tesouros escondidos, modelos raríssimos, conceitos que desafiaram a lógica da indústria e que hoje estão trancados a 7 chaves no lugar mais sagrado da Volkswagen, o Autostadt, na Alemanha. Mas o que pouca gente sabe é que esse museu não é apenas um museu. É um parque temático de 70 acres, onde a história, a inovação e até os fracassos da indústria automotiva ganham vida. Aqui não se trata apenas de ver um Fusca antigo ou um Golf empoeirado. Estamos falando de carros que mudaram o curso da engenharia mundial. Prototipagens que nunca chegaram às ruas, veículos que andaram milhões de quilômetros em segredo e até um modelo que bebe menos que uma bicicleta elétrica. Isso mesmo. E o melhor, cada um desses modelos carrega uma história que mistura genialidade, risco e, muitas vezes, rejeição antes do reconhecimento. É curioso como, ao olhar para cada um desses carros, a gente percebe que inovação de verdade nunca vem de onde todo mundo espera. Às vezes é uma marca falida que salva uma gigante, outras vezes é um protótipo ignorado que vira lenda mundial. E tem também aquele carro que ninguém acreditava até ele quebrar todos os recordes e deixar até os céticos de queixo caído. O número 1 dessa lista, te garanto, vai parecer ficção científica. Se você ama carros, história e aquelas viradas inacreditáveis que só a engenharia é capaz de proporcionar, então respira fundo e vem comigo, porque esse vídeo vai abrir sua mente para um mundo que vai muito além do que a gente vê nas luras. Número 10. Volkswagen 411L 1970, o último do motor traseiro. O Volkswagen 411L foi uma daquelas tentativas ousadas que surgem quando uma marca se vê em uma encruzilhada. Era 1970 e o mundo automobilístico começava a migrar para novas soluções de engenharia. A Volkswagen, conhecida até então por seus motores traseiros refrigerados ao ar, decidiu lançar seu primeiro modelo com monobloco, mantendo ainda o velho motor atrás. Esta contradição virou o símbolo de uma transição desconfortável, como se a marca dissesse: estamos mudando, mas não muito. E é justamente essa dualidade que faz do 411L um verdadeiro divisor de águas. Ele não nasceu para correr, nasceu para convencer. Com um motor 1.7 de 68 cavalos, sua proposta era entregar conforto a um público que já não aceitava barulho e simplicidade como charme. Na prática, ele não mirava a classe média alta da Alemanha, aquele perfil de consumidor que começava a olhar para os carros como um reflexo do próprio estilo de vida. Seu design era mais sofisticado, o painel tinha um visual moderno e os bancos ofereciam um toque de luxo discreto. Não era um carro para todos e talvez por isso mesmo não tenha feito tanto sucesso. Nas ruas, o 411L foi um estranho no ninho, carregava o DNA do Fusca, mas tentava se vestir de executivo. Resultado, vendas tímidas e um mercado ainda confuso sobre quem ele realmente era. Mas, como acontece com muitos pioneiros incompreendidos, o tempo foi generoso. Hoje ele é peça de museu, literalmente, e tem lugar garantido na história como o último suspiro dos Volkswagen com um motor traseiro. Colecionadores o veem como relíquia de uma era, que jamais voltará. E cada unidade preservada carrega em si um capítulo não contado da transformação da marca. E é justamente esse tipo de transformação que torna a visita ao Autostadt algo tão especial. A cada modelo a gente percebe como decisões corajosas, mesmo as que deram errado, pavimentaram o caminho para os ícones que viriam depois. Mas o curioso é que nem só de Volkswagen vive esse museu. E um certo modelo elegante dos anos 50 prova que até marcas esquecidas conseguem inspirar gigantes. Número 9. Borgward Isabella, 1955. O carro que inspirou a BMW. Pouca gente hoje se lembra da Borgward, mas quem entende de história automotiva sabe que o Isabella foi um daqueles carros que nasceram à frente do seu tempo. Nos anos 50, ele era o queridinho da classe média alemã. Elegante, acessível e com um toque de sofisticação que fazia muitos preferirem o Isabella a um Mercedes mais básico. Seu nome remetia à realeza espanhola, mas seu coração era puro trabalho alemão. Linhas suaves, um motor confiável e um interior que não devia nada aos modelos de luxo da época. O que torna o Isabella ainda mais especial é a sua influência invisível. Quando a Borgward quebrou, a BMW estava prestes a trilhar o mesmo caminho.
Mas bastou olhar para o que havia dado certo no Isabella para a BMW entender que o segredo estava na união entre design moderno e desempenho funcional. O resultado? Nasceu o BMW 1500, o carro que salvou a marca bávara e lançou as bases do que hoje chamamos de carro premium acessível. Detalhes do Isabella, como os vincos laterais e a distribuição de peso, foram adaptados com precisão cirúrgica. Ver o Isabella hoje, exposto no Zeithaus ao lado do BMW 1500, é como observar uma conversa entre passado e presente. É um lembrete poderoso de como até as marcas que desapareceram deixaram marcas profundas na indústria. Isso vale também para a vida. Nem sempre o sucesso está no brilho imediato. Às vezes está no impacto silencioso que só é reconhecido décadas depois. Quem passa por ele no museu sente algo curioso. Como se o carro sussurrasse: "Eu comecei isso tudo". E se um modelo quase esquecido pôde inspirar a salvação de uma gigante, imagine o que o outro projeto, rejeitado pela própria Volkswagen no início, foi capaz de provocar. O nome dele é K70 e, apesar de pouco conhecido, foi o responsável por virar a chave da engenharia da marca para sempre. Número 8. Volkswagen K70. 1970, a virada de chave na engenharia VW. Quando o K70 apareceu, ele causou mais estranheza do que empolgação. Um Volkswagen com motor dianteiro, refrigerado a água, com tração nas rodas da frente. Isso era quase um sacrilégio na época. Mas esse carro, na verdade, foi adotado da NSU após a fusão com o grupo VW. A Volkswagen sabia que precisava se reinventar. E o K70 era a chave que abriria essa porta. Literalmente, ele era a transição que prepararia o público para a chegada do Passat e do Golf. O curioso é que o K70 era tão à frente do tempo que muita gente não soube como reagir. O público ainda estava acostumado com o velho jeitão do Fusca, enquanto o K70 apresentava linhas retas, soluções mais modernas e um comportamento de direção mais próximo dos sedãs franceses ou italianos. O espaço interno era maior, o motor em linha era mais suave, e a refrigeração líquida prometia maior durabilidade. Tudo isso num carro que parecia simples demais por fora, mas que escondia um novo mundo sob o capô. Mesmo com toda essa modernidade, o modelo não foi um sucesso de vendas. Talvez porque chegou cedo demais, talvez porque a própria VW ainda estava aprendendo a se comunicar com um novo público. Mas se hoje temos o Golf como referência global, o mérito passa sem dúvida por esse pioneiro pouco lembrado. O K70 abriu o caminho, enfrentou a rejeição e fincou o pé. O futuro não seria mais com motor traseiro e arrefecimento a ar. E por falar em futuro, antes dele, houve outro modelo que também desafiou padrões e abriu novas frentes de inovação, só que dessa vez com um feito tecnológico que ninguém esperava de um carro dos anos 60. E foi justamente ele que trouxe a injeção eletrônica para as ruas, o Volkswagen 1500. Número 7. Volkswagen 1500 1961, o primeiro VW com injeção eletrônica. O Volkswagen 1500, também conhecido como Tipo 3, surgiu num momento em que a marca já percebia que o Fusca, sozinho, não dava conta do recado. O público começava a exigir carros maiores, mais espaçosos e com visual mais moderno. E foi aí que o 1500 apareceu com sua carroceria mais ampla, porta-malas duplo e opções de fastback, perua, variant e sedã. Era o típico carro de família com um toque de ousadia. Aquele que dava para usar tanto no dia a dia quanto nas viagens de fim de semana. O que realmente colocou o 1500 na história foi a inovação tecnológica. Em 1968, ele se tornou o primeiro carro do mundo produzido em série com injeção eletrônica de combustível, algo revolucionário na época. Enquanto muitos carros ainda dependiam do velho carburador, o 1500 já antecipava a nova era da eficiência. Isso significava mais economia, menor emissão de poluentes e desempenho mais estável. Em tempos de transição ambiental e preocupação com o consumo, ele estava bem à frente. Mais de 2,5 milhões de unidades foram fabricadas até 1973, e mesmo assim ele ainda é subestimado por muitos.
Pouca gente sabe que boa parte da tecnologia embarcada em carros modernos teve seu embrião justamente nesse modelo. É como aquele aluno quieto da turma, que tira nota máxima sem fazer alarde. Discreto, mas genial. Quem vê o 1500 parado no museu talvez não imagine o quanto ele transformou o jogo por dentro, sem precisar gritar. E é curioso como às vezes são essas revoluções silenciosas que mudam tudo. Mas há momentos em que o barulho também faz parte do espetáculo. E o próximo carro mostra que sim, o muscle car americano pode ter alma europeia e estar guardada com carinho no coração da Volkswagen. Número 6. Oldsmobile Tornado 1966, um americano com DNA europeu. Se tem um carro que mistura ousadia, elegância e inovação, é o Oldsmobile Tornado. Em plena década de 60, enquanto o mundo vibrava com V8s barulhentos e carros enormes, a GM resolveu lançar um coupé de luxo com tração dianteira, algo raríssimo nos Estados Unidos desde os tempos do Cord 810, nos anos 30. O responsável pelo visual arrojado foi David North, o mesmo designer que mais tarde deixaria sua marca no Pontiac GTO. Ele conseguiu dar ao Tornado uma presença imponente, com linhas retas, faróis escamoteáveis e um capô que parecia nunca acabar. A tração dianteira não foi a única surpresa. O Tornado trazia um V8 de 7 litros com mais de 380 cavalos e ainda assim oferecia uma dirigibilidade suave, sem perder o conforto característico dos grandes coupés americanos. Era como um Cadillac musculoso, só que com comportamento europeu. Os engenheiros da época diziam que ele era capaz de encarar curvas com uma estabilidade que assustava quem só conhecia a tração traseira. Era luxo com desempenho, e isso num país apaixonado por velocidade em linha reta era uma revolução disfarçada. E a presença desse gigante na Autostat pode parecer estranha à primeira vista, afinal ele é americano, mas ele está ali para representar o impacto global que o design e a engenharia dos Estados Unidos tiveram sobre toda a indústria. A ideia é simples, celebrar não apenas os carros da VW, mas todos aqueles que contribuíram para elevar o padrão do automóvel como um todo. O Tornado, com sua atrevimento e soluções técnicas incomuns, é um desses. Ele mostrou que dá para ser forte e refinado ao mesmo tempo, e isso virou tendência. E se o Tornado quebrou paradigmas no Novo Mundo, o próximo carro fez exatamente isso na Europa. Só que dessa vez estamos falando de um protótipo que correu milhares de quilômetros em silêncio, quase sem ser visto, e que acabou se tornando o embrião do carro mais amado do planeta, o lendário Fusca. Número 5. Volkswagen V30, 1937, o quase Fusca. Antes de o mundo conhecer o Fusca como ícone, ele passou por um longo processo de testes e ajustes. Um dos protótipos mais importantes desse período foi o V30, desenvolvido em 1937, a partir do Porsche Tipo 60. Ele é, literalmente, o esqueleto do que se tornaria o carro mais vendido da história. Apenas 30 unidades do V30 foram construídas, mas elas rodaram o equivalente a 1,5 milhão de milhas em testes, um número impressionante, ainda mais considerando as limitações técnicas da época. O V30 tinha um visual muito próximo ao que conhecemos no Fusca, mas ainda carregava aquela aura experimental. Algumas versões tinham detalhes distintos na traseira, outras na dianteira. Era como se cada unidade fosse uma hipótese de futuro. Os engenheiros testavam não só a resistência mecânica, mas também o impacto visual, o conforto e o consumo. Eles sabiam que, para o carro do povo dar certo, precisava ser robusto e simples, mas também confiável. E foi isso que o V30 começou a definir. Hoje, ver um V30 em um museu é como observar um fóssil de um dinossauro que sobreviveu e evoluiu. Ele não apenas sobreviveu aos testes, mas plantou as sementes do sucesso global da marca. Cada curva do seu design inspirou gerações. Cada peça do seu motor foi ajustada e copiada. Cada detalhe serviu de escola. E apesar de ser uma peça raríssima, é justamente a sua simplicidade bruta que encanta. Afinal, não é todo dia que você encontra a origem de um fenômeno mundial guardada ali, diante dos seus olhos. E se o V30 era o nascimento de uma lenda, o próximo modelo é a prova de que a Volkswagen não se contentava apenas em construir carros populares. Ela também queria acelerar nos autódromos e mostrar que sabia competir. E foi aí que nasceu o Scirocco de corrida. Scirocco Grupo 2, 1974, o coupé de corrida da Volkswagen.
Lançado originalmente como um coupé elegante para uso diário, o Scirocco logo despertou o interesse dos apaixonados por velocidade. E em 1974, sob o comando do engenheiro Eckhard Berg, nasceu o Scirocco Grupo 2, um carro de corrida baseado em um modelo de rua, mas com alma de pista. Com um motor preparado, suspensão reforçada e visual agressivo, o carro começou a dominar as provas do campeonato alemão de turismo, principalmente na categoria até 1,6 litros. Era como se o bom garoto da escola tivesse decidido mostrar os músculos. O Scirocco Grupo 2 não apenas venceu, ele impressionou. Seu desempenho nas pistas ajudou a mudar a imagem da Volkswagen como fabricante de carros para a família. De repente, a marca também era esportiva, ousada, competitiva. Era a chance de atrair um novo público, jovens entusiastas, mecânicos de fim de semana e até pilotos amadores que viam naquele coupé algo que podiam sonhar em dirigir. O sucesso nas pistas foi tão grande que várias versões preparadas começaram a surgir mundo afora, criando uma verdadeira comunidade. A exposição do Scirocco Grupo 2 na Autostad é um lembrete visual de como inovação e paixão podem coexistir no mesmo projeto. Quem visita o museu e vê esse carro sente um friozinho na barriga só de imaginar o ronco do motor cruzando uma reta. Mais do que um carro de corrida, ele é um símbolo de transformação cultural. E talvez por isso mesmo esteja ao lado de outros gigantes, mesmo os mais improváveis. E falando em improváveis, que tal um carrinho minúsculo que parecia brinquedo, mas conquistou o mundo inteiro com sua genialidade? O próximo carro mostra que, às vezes, o tamanho não tem nada a ver com a grandeza de uma invenção. Em terceiro lugar, Mini Cooper 1956, o pequeno gênio britânico. O Mini Cooper talvez seja o melhor exemplo de como um bom design pode mudar o mundo. Criado por Alec e Sigonis, o Mini não era só pequeno por fora, ele era gigantesco por dentro no que diz respeito a ideias. Com tração dianteira e motor transversal, ele revolucionou o modo como os carros compactos eram projetados. Foi pensado para ser barato e eficiente, mas acabou se tornando um ícone cultural. Em tempos de crise do petróleo e ruas cada vez mais apertadas, o Mini se mostrou a resposta perfeita, prática, divertido e absolutamente carismático. O curioso é que, mesmo sem ser da Volkswagen, o Mini tem um lugar de honra no Zeithaus. E não é à toa. O museu reconhece os carros que realmente mudaram a história. E o Mini fez isso com um sorriso no rosto. Suas linhas arredondadas, suas rodas nos cantos e seu jeitinho de "sou pequeno, mas resolvido" conquistaram milhões de pessoas ao redor do mundo. Na Inglaterra, virou símbolo nacional. No Brasil, virou o sonho de quem queria estilo sem gastar muito. E nas pistas, com o toque da John Cooper Works, humilhou carros muito maiores. Quando você vê o Mini parado ali, no meio de modelos muito maiores, a sensação é a de estar diante de um mestre zen entre gladiadores. Pequeno, centrado, preciso. Ele não grita, ele mostra. E talvez essa seja a maior lição. Nem sempre é preciso ser barulhento para fazer história. Às vezes, basta ser eficiente, consistente e ter personalidade. E falando em personalidade, espere até ver o próximo. Um microcarro que parece ter saído de um caça de guerra, literalmente. Em segundo lugar, Messerschmitt KR-200, o avião sobre rodas. Agora imagine isso. Uma empresa que fabricava aviões de guerra é proibido de continuar com essa atividade e, no lugar de asas e motores a jato, começa a construir microcarros de 3 rodas. Parece improvável, pois foi exatamente isso que a Messerschmitt fez em 1955 com o KR-200. O modelo era pequeno, estreito, leve e tinha um cockpit com canopy transparente que se abria para cima como um caça. Sim, você entrava nele como se estivesse embarcando em um avião, e isso por si só já o tornava um espetáculo. Ele era impulsionado por um motorcinho de 200 cilindradas, o que pode soar modesto, mas que fazia um bom estrago em termos de economia e mobilidade. Em plena Europa do pós-guerra, onde a escassez mandava no jogo, o KR-200 virou símbolo de engenhosidade.
Era possível estacionar em qualquer canto, fazer curvas apertadas com agilidade e ainda chamar a atenção por onde passava. Seu visual meio cômico, meio futurista, encantava tanto crianças quanto engenheiros. Era praticamente um Wunderrat de 3 rodas. O KR-200 pode parecer um brinquedo nos dias de hoje, mas é um lembrete importante de como a escassez, quando bem administrada, gera genialidade. O carro virou símbolo de superação criativa, e isso explica porque ele está guardado com tanto orgulho na AutoStat. É aquele tipo de relíquia que parece dizer, não subestime o que é diferente. E é com esse pensamento que nos aproximamos de um modelo ainda mais estranho, ainda mais ousado, e que conseguiu quebrar recordes de eficiência que até hoje parecem de outro planeta. Em primeiríssimo lugar, Volkswagen XL1 2013, o carro do futuro no presente. Quando o XL1 foi revelado pela Volkswagen, muita gente achou que era um conceito que jamais veria as ruas. Mas não era. Era real. Era audacioso. E, acima de tudo, era incrivelmente eficiente. Apenas 250 unidades foram produzidas desse modelo híbrido plug-in que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Seu design era absolutamente focado na aerodinâmica. Carroceria de fibra de carbono, rodas traseiras carenadas, espelhos substituídos por câmeras. Tudo para reduzir o arrasto ao mínimo possível. Sob o capô, o XL1 misturava um pequeno motor diesel de 800 cc com um motor elétrico, entregando 74 CVs de forma combinada. Mas o segredo estava no consumo. 1 litro a cada 100 km. Isso mesmo, um recorde mundial de eficiência. Era o tipo de carro que, se abastecido num domingo, podia rodar a semana inteira com o tanque quase cheio. Além disso, pesava pouco mais de 800 quilos, tornando-se ágil e silencioso. Era como dirigir o futuro, só que no presente. E, para quem teve a sorte de comprar um, hoje tem em mãos um dos carros mais raros e desejados da década. Ver um XL1 exposto é quase hipnotizante. As pessoas param, se aproximam devagar, olham como se estivessem diante de uma nave. E, de certo modo, estão. Porque esse carro não foi criado para o mercado em massa. Foi criado para mostrar do que a Volkswagen seria capaz se todas as barreiras fossem removidas. Um monumento à engenharia, à sustentabilidade e à ousadia. E se você acha que esse é o fim da jornada, espere até ver a forma como tudo isso se conecta em uma história muito maior do que apenas automóveis. E então, qual desses carros mais te surpreendeu? Foi o microcarro com alma de avião? O muscle car americano que ousou desafiar as tradições? Ou aquele protótipo futurista que parece mais uma nave espacial do que um veículo de verdade? O que ficou claro aqui é que a história da Volkswagen e da indústria como um todo é muito mais complexa, ousada e fascinante do que imaginamos ao ver apenas os modelos nas concessionárias. Agora, deixa eu te provocar. Quantas inovações incríveis você acha que foram ignoradas só porque pareciam estranhas demais na época? Quantos carros geniais foram esquecidos porque chegaram cedo demais? E se o verdadeiro valor de algo não estiver no sucesso imediato, mas no impacto silencioso que ele deixa no tempo? Talvez esse seja o maior tesouro de todos, aprender a enxergar além do óbvio, seja na engenharia ou na vida. Se você curtiu essa viagem no tempo, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Qual desses modelos você gostaria de dirigir pelo menos uma vez na vida? Ou melhor, qual deles você colocaria na garagem se pudesse escolher só um? Eu vou responder todos os comentários e quero saber qual foi o mais insano na sua opinião. E se você quer continuar mergulhando nas histórias mais incríveis do mundo automotivo, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e prepara o cinto, porque o próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo nas máquinas que o mundo tentou esconder, mas a gente decidiu revelar.